A gente está vivendo a maior crise de desemprego, a gente fala de reformas estruturais, é a previdência que se discute e tudo mais, e coisas muito simples quanto a quantidade de documentos que você exige para formalizar uma carteira, você não consegue resolver. Acho que o Brasil devia ser um país mais simples. Eu acho ele extremamente burocrático, engessado, difícil para todo mundo em qualquer nível. Eu não estou falando só para o empresário que tem dificuldade em abrir a empresa, que tem dificuldade em atuar, que tem dificuldade para pagar imposto, toda essa burocracia e dificuldade que a gente conhece. O Brasil é um país muito difícil para o cidadão, para você se empregar, você tem uma série de documentos e certidões. A gente foi se habituando a viver refém dessa estrutura muito rígida e muito difícil. A simplificação das estruturas políticas, de documentação, diminuir isso, facilitar a vida do cidadão seria algo que traria, eu acho que um resultado na qualidade de vida das pessoas, no desenvolvimento da economia, no desenvolvimento do empreendedorismo. Eu acho que seria uma das coisas que teria, se a gente quebrasse um pouco essas barreiras e fosse um país mais acessível, um país um pouco mais, acho que fácil é uma palavra muito boa, parece muito pequeno, mas acho que teria um resultado muito grande. Ajudaria todos nós no nosso dia a dia, em cada pequena coisa que a gente faz, então não só para empresário, como para qualquer cidadão comum. É questionar todas as pequenas coisas que a gente tem que fazer. Estou falando desde um voto obrigatório, desde de tantas licenças, desde você ter que reconhecer firmas como cidadão, você vai passar o seu carro, Então são tantos pequenos entraves, tantas pequenas dificuldades. Acho que a nossa vida é custosa, a gente perde muito tempo, acho que isso cansa. Você levar comprovante de residência, aquelas 10 mil coisas, você quer, estou fazendo um cadastro na loja, mas tem a burocracia da responsabilidade, se isso faz, está tão intrínseco na nossa cultura que a gente quase acredita que isso é necessário, que é para a nossa segurança. E eu não acredito nisso, acho que seria muito melhor a nossa vida, a gente teria uma qualidade imediata se a gente começasse a tirar todas essas pequenas dificuldades do nosso dia a dia. Uma das visões que eu tento trazer para a secretaria seria realmente da gente ter essa função de fazer um advocacy mesmo do empreendedor, por exemplo, e às vezes até do trabalhador, porque dentro de trabalho e empreendedorismo, na cidade de São Paulo, são poucos os temas que estão na nossa mão, né? Mas dentro daquilo que a gente tem, eu acho que é sempre trazer essa visão de simplificar a vida do empresário ou a vida do cidadão. Então, interface com outras secretarias, eu acho que essa é uma área que, na verdade, a secretaria precisaria aumentar a forma dela trabalhar, de sempre buscar quais são as leis, os decretos, os milhares de regramentos que existem que a gente poderia tirar, ou que eles são obsoletos, ou que eles não têm função de existir, questionar realmente coisas que estão postas, mas que não são necessárias. Essa é uma atuação que eu defendo na secretaria, mas é muito difícil ainda de implementar isso internamente na prefeitura. Um exemplo que eu acho que eu encontrei na prefeitura, que eu nunca tinha parado para pensar, até quando eu vim para o lado da prefeitura, de dificuldades que essas burocracias trazem na nossa vida e como isso exclui a população. Nunca tinha pensado antes, porque nunca foi uma dificuldade para mim, eu nunca tive que olhar as coisas por um outro lado. Eu acabei caindo na Secretaria do Trabalho, em alguma das ações que a gente fez, a gente estava buscando melhorar a empregabilidade para pessoas que moram em situação de rua. E eu levantei esse questionamento sobre a documentação das pessoas. Falei, olha, mas as pessoas têm todos os documentos que elas precisam para ser empregado? E todo mundo olhou para mim, não, a gente aqui tira os documentos. Que documento você tira? RG e CPF. Eu falei, não, mas vocês têm ideia do número de documentos que você precisa para ser CLT, para você ser empregado? Você precisa da sua certidão de nascimento, o RG acabam exigindo hoje, você precisa do seu CPF, você precisa de um comprovante de endereço, você precisa do seu título de eleitor ativo, se você é homem, você precisa do seu atestado de reservista. Então, e você olha, imagina uma pessoa, um cidadão que imigrou de outra cidade, lá do Nordeste, do Norte do país, nem sei onde está mais a escola dele, ele chega aqui em São Paulo e ele não vai ter acesso a todos esses documentos. Então a gente condena um grupo enorme da população a viver na marginalidade. Porque para entrar na coisa mais simples e fundamental, que é ter a oportunidade de um emprego, ele já está lá no fim da fila, porque ele não consegue legalizar os documentos dele. Então, numa coisa simples, que deveria ser fácil e acessível, e não é um interesse do empregador, não é o empresário não está preocupado com isso. Por que a gente precisa desses entraves? Por que eu preciso ter a comprovação de todas essas coisas se eu quero contratar
aquela pessoa. E isso tem um efeito muito grande dentro da população. A gente está vivendo a maior crise de desemprego, a gente fala de reformas estruturais, é a previdência que se discute e tudo mais, e coisas muito simples quanto a quantidade de documentos que você exige para formalizar uma carteira, você não consegue resolver. E aí você joga isso para quando você tem os egressos, a pessoa tem alguma dívida, alguma pendência na justiça, uma multa, ela não tem condição de pagar isso, ela não se regulariza, ela não tira o CPF e a gente está condenando um egresso a continuar vivendo na marginalidade, por coisas simples, burocráticas que não interessam a ninguém. E a gente não para discutir, quando eu falo de simplificar o país, é isso, para olhar coisas muito pequenas que estão no nosso dia a dia e que têm um impacto muito grande. E o quanto isso é um fator de exclusão na nossa sociedade. Eu acho que o pessoal mais novo já vem com esse chip de tentar, de exigir as coisas um pouco mais fáceis e mais acessíveis e mais claras. Eu acho que tem uma geração nova que eu acho bem interessante as demandas que eles estão trazendo. Então, eu acho que da parte da sociedade está vindo, as pessoas estão inconformadas com os lugares que elas estão, as regras postas estão sendo mudadas. O empreendedorismo chegando muito forte como uma solução de problemas da sociedade, não só o empreendedorismo que já tem para mim uma função social por ele existir, qualquer negócio que você faça. Se você está atendendo a necessidade do seu cliente, essa é a função social que você precisa ter. Mas essa nova geração está trazendo uma nova demanda, em vez de você atender essa demanda do seu consumidor, resolvendo problemas da sociedade. Então, eu acho que essa visão de facilitar a tecnologia, o acesso às informações que a gente tem hoje disponíveis com a internet, isso muito mais popularizado, está fazendo com que essa demanda chegue no poder público. Acontece que o poder público é muito mais devagar em ter essas respostas, então está sendo muito interessante, porque tem uma pressão sempre da sociedade para que a gente caminhe nesse sentido. Então, acho que é um momento muito interessante, que o poder público caminhando para isso, já tem uma sociedade mais preparada e que está pedindo, na verdade, que a gente facilite esses acessos, que tenham menos burocracia, que a gente atenda melhor o cidadão. Eu não consigo mais ver essa barreira tão clara. Como a gente acessa essas pessoas? Nós somos essas pessoas. A gente está no mesmo mundo, a gente está na mesma situação. E tem tido um movimento inverso, que eu vejo hoje na prefeitura muito claro, que a gente tem chamado de empreendedorismo periférico. A gente só precisa abrir espaço. A pessoa está lá, realmente não tem o saneamento, ela está num lugar onde a casa não é o ideal, mas ela está vivendo. Apesar de tudo isso, ela está melhorando a vida dela e é da natureza dela buscar uma condição melhor. Então, eles estão fazendo o saneamento, se vai chegar, isso vai vir depois, ninguém vai ficar esperando, calma, primeiro eu vou ter meu saneamento, depois eu vou comprar meu smartphone. A pessoa está vivendo, e ela está fazendo, e quebrou essa barreira. A gente está demorando um pouco para ver, o governo é ainda mais lento para perceber, parou de ser um movimento que você vê com a popularização da comunicação e de tudo, é que as coisas estão realmente acontecendo de uma forma mais descentralizada. Eles não estão mais esperando que a prefeitura ou que o governo leve a solução, eles estão invadindo de lá para cá. Você tem um movimento muito grande de empreendedorismo vindo fora, tem toda uma vida que a gente joga e a gente separa dessa forma, mas que aquilo é a realidade das pessoas. Não tem essa barreira do como que se acessa. As pessoas estão no mesmo mundo hoje. É uma questão de tempo para outras gerações chegarem e irem transpondo, mas acho que já não tem mais isso. Acho que a comunicação, principalmente, e o empreendedorismo, eu acredito muito, a livre iniciativa e essa livre determinação das pessoas de buscarem o que é melhor para elas.